A minha palestra não vai ser tão técnica, não vai ser tão voltada a produto, mas de realidade e do que nós estamos vivenciando hoje nessa área. Os últimos 15, 20 anos são esses os grandes megatrends que estão movimentando o mundo em relação ao que se vê por aí em termos de industrialização, em termos de automação, robótica e mais recentemente essa coisa que a gente chama de manufatura avançada ou de indústria 4.0. São as questões de mobilidade, globalização, as questões ambientais, o envelhecimento da sociedade, os elevados índices de urbanização, a vida digital e conectada das pessoas, que começa na tenridade, como com essa criança na foto, que logo logo já vai ter problemas de ler no pescoço, de tanto olhar para baixo. A individualização, a grande maioria das famílias hoje só tem um filho e olhe lá, talvez 2 cachorros. E as questões de saúde, né? Eu vou passar um vídeo rapidinho para vocês. Ele é em inglês. Eu vou pedir para o colega do áudio deixar bem alto e vocês, por favor, aqueles que puderem sentar talvez um pouco até mais para o meio, é melhor para ver melhor a imagem. Esse vídeo, na verdade, é um rápido documentário da BBC de 4 minutos que mostra toda essa evolução que eu explico nesse primeiro slide. Visualization is right at the heart of my own work too. I teach global health. And I know having the data is not enough. I have to show it in ways people both enjoy and understand. Now, I'm going to try something I've never done before. Animating the data in real space, with a bit of technical assistance from the crew. So, here we go. First, an axis for health. Life expectancy, from 25 years to 75 years. And down here, an axis for wealth, income per person, $400, $4,000, and $40,000. So down here is poor and sick, and up here is rich and healthy. Now, I'm going to show you the world 200 years ago, in 1810. Here come all the countries. Europe brown, Asia red, Middle East green, Africa south of Sahara blue, and the Americas yellow. And the size of the country bubbles show the size of the population. And in 1810, it was pretty crowded down there, wasn't it? All countries were sick and poor. Life expectancy were below 40 in all countries. And only UK and the Netherlands were slightly better off, but not much. And now, why start the world? The Industrial Revolution makes countries in Europe and elsewhere move away from the rest. But the colonized countries in Asia and Africa, they are stuck down there. And eventually, the Western countries get healthier and healthier. And now we slow down to show the impact of the First World War and the Spanish flu epidemic. What a catastrophe! And now I speed up through the 1920s and the 1930s. And in spite of the Great Depression, Western countries forge on towards greater wealth and health. Japan and some others try to follow, but most countries stay down here. Now, after the tragedies of the Second World War, we stop a bit to look at the world in 1948. 1948 was a great year. The war was over, Sweden topped the medal table at the Winter Olympics, and I was born. But the differences between the countries of the world was wider than ever. United States was in the front, Japan was catching up. Brazil was way behind, Iran was getting a little richer from oil, but still had short lives. And the Asian giants, China, India, Pakistan, Bangladesh and Indonesia, they were still poor and sick down here. But look what is about to happen. Here we go again.
In my lifetime, former colonies gained independence, and then finally they started to get healthier and healthier and healthier. And in the 1970s, then countries in Asia and Latin America started to catch up with the Western countries. They became the emerging economies. Some in Africa follows. Some Africans were stuck in civil war and others hit by HIV. And now we can see the world today in the most up-to-date statistics. Most people today live in the middle, but there are huge differences at the same time between the best of countries and the worst of countries. And there are also huge inequalities within countries. These bubbles show country averages, but I can split them. Take China, I can split it into provinces. There goes Shanghai. It has the same wealth and health as Italy today. And there is the poor inland province Guizhou. It is like Pakistan. And if I split it further, the rural parts are like Ghana in Africa. And yet, despite the enormous disparities today, we have seen 200 years of remarkable progress. That huge historical gap between the West and the rest is now closing. We have become an entirely new converging world. And I see a clear trend into the future with aid. E é só para vocês terem uma ideia, a transformação que nós passamos tão rapidamente nos últimos 200 anos. Vocês que são mais novos, jovens inclusive, vejam a diferença da sociedade de hoje com 50, 100 anos atrás, que dá no máximo 3, 4 gerações. Diante disso, e vocês estão vivenciando isso ultimamente, o que acontece? Cada vez mais as empresas buscam ter atratividade nos seus produtos e torná-los cada vez mais acessíveis, torná-los cada vez mais possíveis de caber no bolso de todo mundo. E vocês conhecem essa história também. Quem tem um pouquinho mais de cabelo grisalho, lembra aqui no Brasil, por exemplo, quantos anos levava para um carro modificar totalmente seu estilo. A gente lembra da época dos carros que lançavam, sei lá, o Opala, o Chevette, o Maverick. Passava anos e anos e anos, só mudava espelho, o farol dianteiro, um friso lateral e a costura do banco. Era isso, a novidade do carro do ano seguinte. E hoje, a cada 2, 3 anos, você tem plataformas totalmente novas de veículos e de quaisquer outros produtos, como, por exemplo, a parte de telefonia digital, computadores. E isso causou uma massificação. O laser não está funcionando? Não. Isso causou uma massificação de produção, principalmente nos países asiáticos. Hoje a China é o que é, não porque ela quis, mas porque os Estados Unidos e a Europa deixaram. Mandaram para lá suas fábricas há mais de 25 anos atrás, porque a mão de obra era barata, e o governo abriu as portas lá, de forma inteligente, e hoje eles são praticamente o país mais potente do mundo, muito próximo dos Estados Unidos. E vocês conhecem porque muitos dos produtos que hoje nós temos vêm de países asiáticos, principalmente da China. Isso tudo vem provocando uma transformação na área de automação e robótica. Por quê? Essas empresas que produzem esses tipos de produto hoje, que são produtos de pequeno porte, de altíssima precisão, com elementos extremamente pequenos, exigem um nível de automação muito preciso, muito rápido e econômico do ponto de vista de implantação. E é isso que vem desafiando a nossa área nos últimos 5 anos. Eu vou mostrar um gráfico agora para vocês verem como está o cenário mundial de utilização de robôs industriais, aqueles que a gente chama de antropomórficos, de 6 graus de liberdade, que aqui na feira tem alguns fabricantes expondo esse tipo de robô. Então vejam, eu não tenho laser point, vou chegar perto aqui, ó. Vejam só, a Coreia do Sul hoje é o país mais produtivo e competitivo do planeta. Vocês sabem qual é a população da Coreia do Sul? 48 milhões de habitantes. É a mesma população do estado de São Paulo. E lá você tem por volta de 630 robôs industriais antropomórficos de 6 graus de liberdade instalados em chão de fábrica, produzindo para cada 10 mil trabalhadores. Isso aqui é uma estatística feita pela International Federation of Robotics, IFR. Depois, se vocês quiserem entrar no Google, é só digitar International Federation of Robotics, vocês podem ter essas informações. O segundo país que está nesse índice é a Singapura, perto de 500 robôs por 10 mil trabalhadores. Vocês sabem a população de Singapura? É um pouco mais do que a grande São Paulo. E para cada 10 mil trabalhadores já tem mais de
quase mais de 500 robôs por 10 mil trabalhadores, quase 500. Depois vem a Alemanha com 310, Japão com 303 e assim vai, sendo que a média mundial é de 74 robôs para cada 10 mil trabalhadores em chão de fábrica. Vejam que aqui o último país que aparece é a Austrália, que está com 83 robôs por 10 mil trabalhadores. Esse gráfico é muito coincidente com o gráfico que poderia colocar os países mais competitivos e mais produtivos do planeta. Se vocês olharem os 10 primeiros ali, não tem discussão sobre quem são eles. Aqui, a segunda parte do gráfico, sendo que a média mundial de 74 robôs está lá em cima. Se você olhar o gráfico anterior, ele estava aqui embaixo. Nesse gráfico, está lá em cima. Olha lá, 70 e pouco. E aí vem o restante dos países. E olha onde é que está a China. A China já está batendo em 70 robôs por 10 mil trabalhadores. E isso é assustador. Você sabe qual é a população da China? 1,35 bilhões de habitantes. Sabe quantos trabalhadores a China tem em chão de fábrica? Um pouco mais do que toda a população da Europa. 370 milhões de trabalhadores. E eles já estão com quase 70 robôs por 10 mil trabalhadores. A China já possui a maior base instalada de robôs industriais do planeta. Daqui 2 anos, eles vão ter perto de 1 milhão de robôs funcionando nas fábricas. E a mão de obra era barata, não é mais. Porque agora eles estão usando tecnologia, por isso que eles continuam baratos e extremamente competitivos. E vamos indo. Portugal, vejam, Portugal, 58 robôs por 10 mil trabalhadores. Qual é a população de Portugal? 9 milhões. E aí vamos, seguimos. E Hungria, Noruega, Nova Zelândia, Tailândia, Israel. Israel tem 7 milhões de habitantes. E aqui está o Brasil. Nós temos 10 robôs por 10 mil trabalhadores. Repito, 10 robôs por 10 mil trabalhadores, com 204 milhões de habitantes. Ou seja, essa área, gente, vou falar para vocês, é uma grande área que o Brasil pode se desenvolver. E isso ajudaria muito o Brasil a ficar mais competitivo, mais produtivo e capacitado a competir no cenário internacional no que se refere a produzir alguma coisa, a fabricar alguma coisa. Aqui são os números relativos, 1,7 milhões de novos robôs industriais até 2020. Vejam os índices de robôs que vão ser produzidos. Por exemplo, este ano, no mundo inteiro vai se produzir por volta de 350 mil robôs com todos os fabricantes, não estou falando só de Kuka aqui, todos, do mundo inteiro. E a evolução ano a ano, daqui 2 anos, 3 anos, vai bater em 520, 530 mil robôs fabricados. Isso no mundo inteiro. Mas olha onde é que vão esses robôs. Veja onde eles vão ser instalados. Divisão de Ásia, Austrália, Europa e Américas. O Brasil está aqui dentro. Vejam o cenário que está ficando com essa base instalada de robôs. A Ásia está consumindo praticamente sozinha 2/3 da produção mundial de robôs. E quem é o bandidão do cenário? A China. Vejam só, em 2016, só na China entraram 90 mil robôs industriais. Estão lá produzindo, tá? Além dos 350 mil que já estavam instalados. E a população está ali, 1,35 bilhões de habitantes. República da Coreia recebeu 41 mil robôs. E olha a população, é praticamente 1 para cada 1.000 habitantes. Veja a densidade de robôs. Japão recebeu 39 mil, Estados Unidos recebeu 31 mil, é recorde dos Estados Unidos isso aí. Alemanha 20 mil e aí vem. E o nosso glorioso Brasil, ainda coube na tela, recebeu 1,5 mil robôs em 2016, com uma população de 204 milhões de habitantes. Então estudem mecatrônica, estudem engenharia elétrica, estudem robótica, viu? Não para fabricar robô, mas para usar robô, para aplicar robô. Não pense em fabricar robô, porque quem fabrica robô já está fabricando, melhor comprar dele e usar o robô para a gente ganhar a competitividade. Nós não vamos conseguir competir com os caras que fabricam 50, 70 mil robôs por ano. Em 2020, teremos um
teremos no mundo mais ou menos 3 milhões de robôs funcionando no planeta. Tá? É um crescimento anual absurdo, acima de 14, 15% ao ano. E a China, em 2020, vai ter 40% desses robôs instalados em seu território. A China, vocês podem escrever, a China, daqui 5 anos, vai estar na frente da Coreia do Sul e não vai ter conversa. Não vai ter conversa. Estados Unidos também está fazendo um investimento muito forte em automação e robótica. Nos últimos anos, eles começaram a correr atrás, porque perceberam que também tem que trazer a indústria deles de volta, que ninguém consegue se prosperar apenas com bancos e sistema financeiro e bolsa de valores. Você tem que produzir bens. Você tem que ter coisa para pegar, você tem que pegar matéria-prima de algum lugar e fabricar alguma coisa e revender isso aí. É assim que se constrói um país, uma nação. E, finalmente, 1,9 milhões operando na Ásia em 2020. Quer dizer, quase 2 milhões de robôs vão estar na Ásia, sendo que mais da metade na China. Ah, estava aqui, perdão. Esse é o da China. Quase 1 milhão de robôs em 2020. Tá? Esses são os dados novos para vocês. Vocês não conheciam essas informações? É novidade para vocês. Entrem no site da IFR, International Federation of Robotics, está tudo lá. Tem muita coisa que você tem que, às vezes, pagar para baixar, porque eles também são uma entidade que não é com fundo lucrativo, mas eles precisam vender algumas coisas também. Mas tem muita coisa interessante lá, tá? O papel da robótica avançada na produtividade. Eu venho falando muito isso nos últimos anos. A gente fala muito de indústria 4.0, manufatura avançada, etc, etc. Bacana, é legal. Só que os países que entraram nesse novo ciclo da indústria são aqueles que já estavam na indústria 3.0 há 40 anos atrás, 30 anos atrás. Para vocês terem uma ideia, na Alemanha, a KUKA já está fabricando a 8ª geração de robôs industriais. E todos os clientes da Europa já tiveram a primeira geração, a segunda geração, a terceira, a quarta, a quinta, jogaram fora e estão comprando novo, jogaram fora e estão comprando novo. São dezenas de milhares de robôs que a KUKA fabrica por ano há 25 anos. E vendendo aonde? Principalmente na Europa. Alguma coisinha na Ásia e muito pouco aqui. Né? Então, isso demonstra o seguinte, que aqueles que continuarem nesse ritmo, por esse estudo pela Boston Consulting Group, que é outra entidade muito interessante que vocês podem visitar o site deles, aqueles que sobrepujarem aqueles números que nós falamos nos slides anteriores, terão chances de se tornarem 16% mais competitivos em termos de custo de mão de obra para a produção. E eu já sei, muita gente de vocês deve estar pensando, e o desemprego? Vamos chegar lá, tá? Calma, vamos chegar lá. Mas vejam que a situação do Brasil é péssima. Nós estamos numa posição que não vamos conseguir alcançar esse nível de competitividade que esses países estão chegando daqui a alguns poucos anos. E nós já estamos atrás. Bom, desculpem, esse slide talvez choque vocês um pouco. Não é de robótica, não é de automação. Mas é um slide com um pouquinho da nossa real história. Nós fomos descobertos em 22 de abril de 1500. E desde 1520 a 1888 tivemos aqui escravidão. Eu tenho certeza que muitos de vocês aqui são descendentes, talvez, até de pessoas que vieram da África de forma forçosa e vocês estavam em paz lá, vivendo tranquilamente suas vidas. Teve um camarada lá que arrancou vocês de lá e trouxe para cá. Bem-vindos. Essa é a nossa realidade. São 367 anos de escravidão em 518 anos de história. Ou seja, mais de 70% da nossa história nós vivemos sob a égide da escravidão. Então veja o que isso interioriza nas pessoas. O que isso causa no sentido de sociedade. É muito tempo. Nós não somos um país de 3.000 anos de história que tivemos 367 anos de escravidão. Nós temos só 518 anos com 367 anos de escravidão. Mas, vocês lembram da história das capitanias hereditárias? Lembra? Você sabe o que era a capitania hereditária? Alguém lembra disso? Você lembra? Eu era um amigo do rei, ele me dava um território qualquer ali no Brasil, aquilo era meu, e eu recebia meus escravos e fazia dali o que eu quisesse. Alguém se preocupava com a minha produtividade? Alguém se preocupava com o índice de educação daquele povo que estava na minha capitania hereditária? Alguém se preocupava com a segurança ou o nível
nível salarial das pessoas? Nada. Mais 225 anos de quê? Total parada. Total parada de qualquer coisa que você pode imaginar em termos de desenvolvimento. Basta dizer isso, tá? Isso tudo cria dentro das pessoas um sentimento do quê? Eu não preciso fazer muito para ser o que eu sou. Mas eu estou lá em cima, no topo da pirâmide, né? Só, o restante não importa. Foi isso mesmo. Infelizmente foi isso mesmo. Bom, aqui tem um resumo do seguinte. Durante 308 anos, de 1500 até 1808, o Brasil era proibido de fazer qualquer indústria aqui. Nós não podíamos fabricar nada no Brasil. Portugal não nos permitia. Por quê? Porque eles tinham medo que a gente ficasse capacitado a ganhar, a ser mais forte que eles e querer se separar de Portugal. Foi esse o motivo. E olha que interessante. A primeira empresa privada no Brasil, que foi fundada e não produzia nada, foi a Mongeral Aegon, em 1835. Fazia seguros. Essa empresa existe até hoje, aqui na Praça da Sé. Uma empresa de seguros. Mas como empresa de seguro? Para quê? Não tinha nada aqui. Tinham 50 famílias que queriam se garantir se a fazenda de cana pegasse fogo, se os escravos se rebelassem e coisas desse tipo. Vieram para isso. E olha só qual que é a primeira empresa privada no Brasil. Vocês conhecem a Ipioca? É sério, gente. Vai no supermercado, pega uma garrafa de Ipioca, a primeira coisa que você vai ver na tampa dele, 1846. É a primeira empresa privada do Brasil. Começamos a fazer cachaça. Quantos anos faz isso? Você sabe fazer a conta? Nós estamos em 2018. Dá 200 anos isso? Não dá 200 anos. Não tínhamos nada aqui, zero. Sabe quantas empresas tinha em 1850 na Europa? Podem pegar o Google e pesquisa. Mais de 5.000 empresas funcionando na Europa. 3.500 empresas na América do Norte. Em 1850. É chato falar essas coisas? É. Mas não querem entender a realidade assistindo o Jornal Nacional. Ou ouvindo o Jovem Pan no carro. Ou lendo a Veja. Esqueça. Esqueça. Isso você nunca vai entender. Muito bem. Aí de 1930, que faz menos de 80 anos, né? Não, um pouquinho mais de 80 anos, né? Começaram os primeiros ciclos de industrialização. 2 gerações, 3 gerações para trás. Com muita dificuldade. E aí nós tivemos alguns poucos presidentes, que hoje são chamados de ditadores, não sei mais o quê, mas vamos ser pragmáticos, eles foram os únicos que fizeram alguma coisa. Os outros até deixaram seguir, mas o que realmente botou a mão na massa foram esses caras, tá? E muito pouco. Bom, aqui para frente, se alguém quiser depois, quiser uma cópia da apresentação, eu posso deixar. Eu faço resumos do desenvolvimento da indústria brasileira. O nosso desenvolvimento está quase 200 anos atrasado em relação aos países de primeiro mundo. Resumo é isso. Seja na parte, inclusive, de preparação de profissionais, educação e etc. Tá? Bom, fatores relacionados à produtividade. Humanos. De tudo isso que vocês viram lá atrás, gente, imaginem, tá? Humanos, educação, capacitação, gestão. E hoje, os jovens estão cada vez mais desinteressados para usar botas de segurança, macacão, capacete, óculos de segurança, protetor auricular. Qual dos jovens que vocês conhecem adoraria ficar nisso por 35 anos até se aposentar? Você conhece? Você. Pô, você é um herói. E é um elemento raro, mas hoje a grande maioria dos jovens não quer saber mais disso. A grande maioria dos jovens quer saber ficar com o iPad na mão, o iPhone na mão e tentar fazer alguma coisa na frente do computador e, obviamente, está certo. É isso que o mundo mostra para ele, né? Não entendi. Pois é. Isso é um fator que tem que ser avaliado para você ver a tua produtividade. Porque deixar tudo com mão de obra, hoje em dia, não dá mais. Você não é mais competitivo com mão de obra. Tecnologia e inovação. Existem grandes limitantes aqui no Brasil nessa área, né? Nós dependemos muito de multinacionais e poucas empresas nacionais que estão atrás dessa área. O ambiente de negócio, né? A legislação, a burocracia, a infraestrutura, os recursos financeiros, cadê dinheiro? O pessoal fala mal de BNDES, Caixa Econômica. E os bancos privados? Eles conseguem emprestar dinheiro mais barato que o BNDES ou a Caixa Econômica? Não. Por quê? Porque eles não querem risco. Eles querem ganhar muito sem se arriscar em nada. É isso. E aí nós, graças a Deus, temos um BNDES. Imagina se não tivesse também o BNDES, o que a gente ia fazer? Né? E aí vem reforma trabalhista,
que para mim tem muita coisa mal aplicada nessa área, porque cria uma instabilidade e um desengajamento das pessoas. As pessoas se afastam do interesse de querer ajudar a empresa com o nível de diferença que estão implementando com a reforma trabalhista. E mercado. Cadê a demanda? Nós temos que ter demanda de produtos para puxar as indústrias. Não adianta querer falar de indústria 4.0, de robô, se a loja não está vendendo, se o supermercado não está vendendo, se a fábrica de carro não está vendendo. Tem que ter alguém que puxa lá na frente. A China está andando porque tem mercado que puxa. Coreia do Sul, Estados Unidos, Europa, tem consumo. Claro que o pessoal sabe guardar dinheiro também, mas sobra para ele gastar, né? Bom, e por que o avanço da automação é tão lento no Brasil? Né? Aí se falava antigamente, mão de obra de custo baixo, abundante, tecnologia era cara. Automação era coisa de país de primeiro mundo. Hoje, algumas hipóteses, falta capacitação tecnológica no país, bastante. Estamos melhorando, mas ainda estamos muito atrasados. Falta de uma política industrial estratégica robusta e de longo prazo. Não tem. Entra um governo, sai um outro, entra um governo, sai um outro, cada um deles quer virar uma página, acha que está fazendo uma coisa melhor que o outro, e não tem capacidade de ser pragmático e seguir as coisas boas adiante. Acabou. Não interessa que é o partido que entrou, que saiu. Você tem que olhar o que vem de resultado. Você sabe qual é o plano estratégico da China? De quantos anos é o plano estratégico da China? 50 anos. As medidas governamentais que você vê na China são coisas que já estavam estabelecidas há 30 anos atrás. Estados Unidos é a mesma coisa, a Alemanha é a mesma coisa. Aqui muda o governo, tem que mudar tudo. Né? Porque tem que mudar o combinado, na verdade. Né? Não é o que tem que mudar, não é a essência. Né? Falta de acomodação da falta de visão das empresas. Gera falta de iniciativa de gestores. O cara que lida com manufatura hoje, ele chega na zona de conforto dele, ele não quer mais sair de lá, ele fica com medo até de mexer, porque vai que dá alguma coisa errada, ele perde o emprego dele. É verdade. Mas por quê? Porque o nível de automação é baixíssimo, ele depende muito de pessoas. Quando você chega com uma capacitação num certo nível com as pessoas, você fala, meu, deixa eu segurar isso aqui do jeito que está. Você não pode nem pensar em ver um cara doente lá. Né? Barreiras de reserva de mercado, baixa inserção do mercado global, falta muita competição e essa questão de investimentos, instabilidade econômica, baixa oferta de provedores e integradores de tecnologia. Isso aqui é uma área que nós temos que crescer muito. Para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, nós temos mais ou menos 2.500 empresas no território americano que fornecem soluções de automação e robotização. São empresas de pequeno, médio porte, que são capazes de vender uma solução com 1, 2, ou 3, ou 5, ou 10 robôs, seja lá qual for o fabricante, por uma solução que um cliente necessita, tailor-made. Sabe quantas nós temos no Brasil hoje, boas, qualificadas? Não dá 40 empresas, no Brasil inteiro. Isso não é nada, é zero. Tá? E entrar definitivamente em mercado de massas. Aqui eu preciso fazer uma historinha. Eu tinha 15 anos de idade e nós éramos pobres diante da realidade que é hoje, nós éramos pobres, e eu consegui me formar no ginásio, na minha época era ginásio, e meu pai falou, filho, o que você quer fazer? Eu quero te dar alguma coisa. Eu falei, eu quero uma moto. Meu pai falou, uma moto? Pra quê? Pra sair com as menininhas, dar umas bandas e tal. Ele falou, meu filho, seguinte, se eu te der uma moto e você virar a primeira esquina, cair, bater a cabeça e morrer, eu vou te enterrar? Não. Você compra a moto quando você estiver trabalhando e ganhar seu dinheiro. Você quer conhecer os Estados Unidos? Nós temos parentes lá. Passagem eu consigo comprar. Dinheiro de hotel eu não tenho. Você vai ficar na casa dos parentes. Quer ir? 1974. Você nasceu quando? Imagina. 20 anos antes de você nascer. Eu falei para meu pai, mas o que eu vou fazer lá, pai? Não, vai lá, filho, é um país de primeiro mundo, você vai ver que cultura que é, que não sei o que. Bom, enfim, não tinha alternativa, ou era ir para lá ou ir para lá, não tinha outra. Fui, fiquei 2 meses em casa de parentes. Quando eu voltei para o aeroporto de Viracopos, e vi o aeroporto de Viracopos, aí eu vi aonde eu estava. Pra vocês terem uma ideia, o primeiro aeroporto que eu desci era o de Miami, na Flórida. E eu nunca tinha visto um Finger na minha vida. Eu nunca tinha visto um avião com 4 turbinas. Né? O bicho desceu, foi lá, taxiou, parou num lugar. Quando eu vi, veio um tubo assim do lado do avião. Eu fiquei olhando pela janela e falei, que é isso? Vai bater no avião esse negócio? Era um Finger. Eu nunca tinha andado num Finger. Pra vocês terem uma ideia, aonde estavam os caras e onde é que nós estávamos. Viracopos era um casebre de madeira. Desciam 3 aviões por dia em Viracopos. Eu viajei pela Braniff, não sei se alguém se lembra da Braniff. Enfim, veja um choque. E nessa época, eu conheci uma tia que morava em Los Angeles, e até hoje mora lá.
Ela veio me pegar no aeroporto de LAX, que é bonito falar o nome do aeroporto de Los Angeles, com um Dodge Dart. Lembra do Dodge Dart, pessoal, da nossa fase? 4 portas, ar-condicionado, vidros elétricos, travas elétricas. Meu, eu entrei no carro dela, eu falei, poxa, tia, você deve ser milionária, meu. Que negócio é esse aqui? Falou, eu? Meu, não, eu sou caixa no Walmart. Falei, o quê? Você é caixa no Walmart? Sou. Pô, mas você ganha bem, então. Eu falei, não ganho bem. Esse carro não é meu. Como o carro não é teu? Não, esse carro é do banco, eu fiz um leasing. Leasing? O que é leasing? Ué, leasing, eu chego no meu gerente de banco, ele sabe meu salário, falo para ele que eu quero comprar um carro. Ele fala, bom, com o que você ganha, eu vou ter que tirar 25% do que você ganha para pagar o leasing. Ok, dá para comprar esse carro. Comprar não, eu posso te alugar, né? O leasing é um aluguel. Te alugar esse carro, escolhe um. Pá, peguei um Dodge, legal. E aí, o que é isso? Isso aí, o que eu pago é a depreciação do carro. Você sabe quanto deprecia um Honda Civic aqui no Brasil por ano? Alguém tem ideia? Um bom carro, um Toyota Corolla? Pouco. Se você paga ele 100, um ano depois ele ainda vale 80. Ele desvalorizou 20 mil no primeiro ano. O banco nos Estados Unidos te cobra esses 20 mil em 3 anos, em 2 anos. Sabe quanto dá isso por mês? Se fosse hoje aqui, uns R$400 por mês, R$500 por mês. Quantos Civics e Corolla nós venderíamos hoje no Brasil se isso fosse feito? Alguém tem ideia? A Honda e a Toyota teriam que triplicar suas fábricas para atender a demanda. Por quê? Porque qualquer um poderia pegar um Civic ou um Corolla via banco. E por que não tem isso aqui? Pergunta para os banqueiros. Pergunta se o banqueiro quer ter 500 mil carros em leasing para a população brasileira, que dali 4 anos ele vai ter que vender como carro usado. Porque o carro é do banco. Então percebam, a nossa realidade é muito atrasada. Se naquela época uma caixa de Walmart ficava em pé o dia inteiro, tinha um Dodge Dart parado na garagem, o que eu posso dizer para vocês hoje? Hoje, o cenário americano é melhor ainda do que eu estou te falando. Entendam bem essa realidade. Mercado de consumo. Bom, eu vou ter que correr, que eu tenho 15 minutos. Automação é um fator-chave de um aumento de produtividade. E aí posso relacionar algumas coisas importantes em relação a retorno. Redução do custo operacional, diretos e indiretos, redução do custo com perdas de matéria-prima. A sua produção fica muito mais eficiente. Os produtos acabados também têm uma aprovação muito maior no final da linha. Aumento de produção por metro quadrado, isso aqui é importantíssimo. Hoje você tem uma fábrica de 5 metros quadrados com 500 funcionários. Se você souber fazer a coisa bem feita, essa mesma fábrica produz talvez o dobro com 1/3 dos trabalhadores, sem você mandar ninguém embora. Eu vou chegar lá. Melhoria na qualidade de trabalho e elevação no nível intelectual das pessoas, aumento da flexibilidade do processo de manufatura, aumento da segurança do ambiente de trabalho, você tira as pessoas de trabalhos extremamente repetitivos e causam problemas de LER, maior adequação às oscilações de demanda, de repente está uma queda de demanda, o que você faz? Você desliga um turno na tua fábrica, mas você desligou o quê? Você desligou 50 robôs e não mandou 100 pessoas embora. Melhores produtos com custos reduzidos e preços mais competitivos. Olha só, isso aqui é chave para tudo que nós estamos falando. E olha que eu não mostrei um robô para vocês, não mostrei nada de automação, nós estamos só conversando aqui, tá? Isso aqui é importantíssimo. Eu prefiro perder 5 minutos aqui e não terminar a apresentação do que fazer o resto. Isso aqui é um estudo da Universidade de Utrecht, na Alemanha, em 2016, que foi feito para a IFR, para a International Federation of Robotics. Estava todo mundo preocupado com o nível de desemprego que a automação ia causar. E quando eu mostro isso em algumas apresentações que eu faço para empresários, tem gente que não fica muito feliz com o que eu vou falar aqui. Mas não sou eu que estou dizendo, é o que está escrito. A automação reduz o custo da produção. Maravilha. Reduzir o custo do produto, reduz o preço do produto. Vamos lá. Exemplo. Quem daqui a 25 anos atrás teria coragem de ter um Hyundai na sua garagem? Ou um Kia na sua garagem? Ou um Samsung no bolso para usar de telefone? Quem de vocês teria coragem? Ninguém. E hoje? Você sabe quantos produtos sul-coreanos você tem na sua casa e na sua garagem? Te garanto que você tem um monte. E eles fizeram isso. Eles trabalharam forte para reduzir custo, reduziram preço e ganharam market share com bons produtos. Reduzindo o produto, reduce product price, increase demand. Você vende mais. Se eu tenho um bom produto, que eu conseguir reduzir custo e reduzir preço, eu estou permitindo que mais pessoas tenham acesso aos produtos que eu vendo. Então, o que acontece? Meu volume de produção tem que subir. Eu vou vender mais. E, finalmente,
Se o nível de produção cresce, você aumenta a empregabilidade. Mas que emprego? Aquele do chão de fábrica? Não mais. Você vai precisar de mais gente para vendas, você vai precisar de mais gente em compras, você vai precisar de mais gente em administração, você vai precisar de mais gente em engenharia, em marketing, em todas as outras áreas que os jovens já não querem ficar. Vai lá na Coreia do Sul, entra numa fábrica e vê quantas pessoas estão andando na hora da produção. E vem aqui e vê o mesmo produto sendo fabricado aqui, quantas pessoas andam na produção aqui. E quem está vendendo mais barato? Eles ou nós? Esquece imposto. São eles. São eles. Você pode só clicar nesse vídeo, que eu acho que esse vídeo é interessante o pessoal ver. Once upon a time, business as usual was often good enough. No more. Where we are going, good enough is dead. In a world where everything is connected, where everything is equally excellent, where performance is reaching perfection, there's only one space left to innovate in: you. Right now, you are a central point in the raging tornado of change fueled by digitization, mobilization, augmentation, disintermediation, automation. Well, the list goes on. Science fiction is becoming science fact. Think about self-driving cars or computers that can learn and think. The way we work will never be the same. The skills we need will be dramatically different. Winning or losing are now happening faster than ever before. So what's your response? How will you discover new opportunities in one of the most transformational times in human history? Are you driving change, or are you being driven by it? Disruption has become the new normal. With change, it's always gradually, then suddenly, well, things really have stopped happening gradually. This change is exponential. Everything that used to be dumb and disconnected is now wired and intelligent. Cars, cities, ports, farms, even our bodies will be wired with sensors and will talk to each other. These game changers are also combinatorial. They amplify each other, creating a perfect storm of change. Quantum computing fuels big data. The Internet of Things fuels artificial intelligence and deep learning, which fuels robotics. However, anything that cannot be digitized or automated will become extremely valuable. Human-only traits such as creativity, imagination, intuition, emotion, and ethics will be even more important in the future, because machines are very good at simulating, but not at being. Yes, robots and software will do some of our work, but this will allow us to focus on things that cannot be automated. To imagine change squared, you've got to start engaging more with what might be, not just with what is. Immerse yourself in the immediate future, 5 to 7 years out from today. We need to go beyond technology and data to reach human insights and wisdom. Technology represents the how of change, but humans represent the why. The future is about holistic business model. The opportunity is to be liquid, to learn just in time, not just in case, not single improvements, but complete transformations, not individual systems, but new ecosystems. Humanity is where true and lasting value is created. We will engage, relate, and buy things because of the experiences they provide, because of their transformative power. The future doesn't just happen, the future gets happened. The new way to work is to embrace technology, but not to become it. The future is in technology, yet the bigger future lies in transcending it. Let's live and lead from here. O recado que eu dou para vocês: os nossos jovens têm que gostar de matemática, têm que gostar de física, têm que gostar das ciências exatas. Se o jovem não gostar dessas ciências, isso tudo que vocês viram fica para trás. Os países desenvolvidos são os países que mais têm jovens que gostam dessas áreas e brincam nessas áreas. Então,
pensem nisso, porque eu estou aqui para falar de nós, estou falando aqui do Brasil, eu não estou falando aqui só da Kuka. Eu estou preocupado com o futuro da nossa nação. Ok? Isso aí é mandatório. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho agora de robótica, afinal de contas, eu sou ou não sou de um fabricante de robôs, né? Eu vou pedir para o meu colega assistente, deixa eu ver. Clica nesse link aqui, ó. Eu quero dar um exemplo para vocês de onde está já a tecnologia robótica em termos colaborativos, tá? Esqueçam a robótica convencional no ponto de vista de apresentação, porque convencional vocês têm aqui a feira inteira para olhar, ok? Mas o que é um ambiente colaborativo de trabalho hoje entre uma pessoa e um robô? Orange Intelligenz. Vejam só, isso aqui é uma célula real na BMW de Munique, onde temos uma operadora que faz montagem em componentes de transmissão dos carros da BMW. E aqui no meio tem um robô LBR IVA da Kuka de 7 graus de liberdade, com 14 kg de capacidade de manipulação, que está auxiliando nas operações de montagem sem nenhuma grade, sem nenhum tipo de equipamento de segurança. Por quê? Porque o robô é sensível. Ele percebe se você encostar nele durante os movimentos que ele está programado a fazer. Ele para se você encosta nele. Então a operadora trabalha como se ela estivesse quase que sozinha. Ela não se preocupa com o robô, é o robô que se preocupa com ela. Isso sim é tecnologia colaborativa, onde o tempo todo uma pessoa está ao lado de um robô fazendo uma operação. Essa era a operação anterior, manual, ela fazia isso manualmente. O componente que ela levantou e colocou pesa pelo menos 7 kg, que é um esforço grande. E hoje quem faz isso é o robô. E ela pode estar com a mão ali que o robô para. Ela pode estar tranquila que esse robô exerce a função dele, salvaguardando toda a integridade da pessoa. Ele ainda é sensível para encontrar a posição correta de engrenagem, sem câmera, sem sistema de visão. Eu prefiro mostrar uma coisa assim, que é lá na frente, tá? Porque os convencionais, eu acho que nós já estamos bastante familiarizados nas feiras, nas escolas, em algumas empresas, né? Vamos voltar e eu queria mostrar um outro negócio legal para vocês, que não tem nada a ver com a Kuka, mas vejam como é que já se está fabricando tênis, aqueles tênis que a gente gosta de usar no pé. Tem uma nova fábrica da Adidas na Alemanha, que também trouxe uma de suas fábricas da Ásia de volta para a Alemanha. Vocês já viram esse vídeo? A Adidas está chegando num ponto, e aí já é a indústria 4.0, que você vai entrar numa loja da Adidas, um scanner vai medir o seu pé, um equipamento de sensor de carga vai medir a pressão que você faz com o seu pé no chão. Com esses dados recolhidos, ele vai manter, você vai dizer para ele se é para caminhar, se é para correr, se é para dormir, sei lá. Você vai ter as utilidades que quer fazer com o tênis. E isso vai ser enviado para a fábrica da Adidas e vai ser feito um tênis sobre medida para você, mas com as características corporais que você tem. Peso, esforço que você faz em cada parte do seu pé, para ele te dar o máximo conforto e segurança no uso. Aí entram várias tecnologias, né? Impressoras 3D, engenharia aditiva, enfim, toda essa questão de conectividade com o elemento que é cada pessoa que entrar numa loja, imagina só, tá? E em produção em massa, são milhares de tênis por dia. Ok? Podemos passar? Obrigado. Eu estou com o meu tempo quase esgotado. Eu vou passar um slide para frente. Você pode fechar? Obrigado. Eu só quero terminar dizendo o seguinte para vocês. Nação significa local onde todos fazem parte dela. Se um país não é capaz de pegar, pelo menos, grande parte da sua população e inserir no contexto da sua economia e do seu cotidiano, você não vai conseguir fazer esse país crescer. Exemplos, China. Em 25 anos, eles colocaram uma classe média que era de 75, 80 milhões para perto de 400 milhões de pessoas. É a maior classe média do planeta hoje em um único país.
E esses caras, vocês estão vendo o que eles estão consumindo e onde eles estão parando. Ano passado, num voo que eu fiz para a Alemanha, eu parei em Zurique, para fazer uma escala, para depois ir para Munique. Sinceramente, gente, eu nunca vi tanto chinês num aeroporto internacional, em Zurique. Né? As filas eram só de chineses. Então, vejam, é bom, é ruim? Não sei. Mas eles estão fazendo uma lição de casa que todos deveriam fazer. É inserir a sua população na economia real e na capacidade de tornar a sua sociedade mais forte. E o tripé democracia, capitalismo e economia devem estar 100% formulados e aplicados para o todo o conjunto da sociedade e da nação. Porque veja, aquela história que eu contei da minha tia, de quase 35 anos atrás, 36 anos atrás, não, 33 anos atrás, acontece até hoje. Se você perguntar para mim qual é um dos países mais socialistas do mundo, é os Estados Unidos. Por quê? Porque a economia é socializada para toda a população. Todo mundo tem acesso a tudo lá. Quem de vocês já não viajou para os Estados Unidos e não voltou de mala cheia? Fala para mim. Aqueles que tiveram oportunidade. Por quê? Somos nós que temos capacidade de encher a nossa mala e eles não? Eles enchem muito mais mala do que nós. Então, veja, a economia é feita de acordo com a realidade da sociedade. É isso que falta. Nós não temos isso no Brasil. E para isso funcionar, tem que ter essa realidade aí. Aí sim nós vamos ver empresas de engenharia crescendo, empresas crescendo, consumo crescendo. E o restante vai vir automaticamente. A segurança vai melhorar, a criminalidade vai diminuir e etc. Desculpe esse meu discurso um pouco fora do contexto de feira, mas eu quero que o restante vocês vejam na feira. Eu não preciso mostrar aqui. Está tudo aí com as empresas que estão mostrando para vocês. Beleza? Da minha parte, muito obrigado, viu? Yeah.